Tudo bom, gente? Então, eu sou o Álvaro, professor da matemática da URGS, e estou trazendo aí uma série de vídeos fazendo análise das curvas de contaminação do Covid-19, especialmente aqui em Porto Alegre. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre o Rio Grande do Sul. Ele está atualizado até dia 12 de abril, hoje é dia 14, mas eu peguei os dados até dia 12. Mas a análise, na verdade, que a gente faz é mais até o dia 8 de abril. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, esse daqui é o gráfico completo da evolução dos casos no Rio Grande do Sul desde o dia 29 de fevereiro, que é a data atribuída ao primeiro caso, ao exame do primeiro caso, não a confirmação, a gente sabe que a confirmação veio lá pelo dia 10 de março, até o dia 12 de abril. Então, a gente está aí com 685 casos. Eu não coloquei no slide, mas a gente também está com 18 óbitos, então a taxa de mortalidade está aí na faixa de 2, 3%. Não é uma taxa alta, mas também não é uma taxa baixa. E a gente tem que cuidar essa evolução dos casos, porque ela vai refletir em evolução dos óbitos, né, pessoal? Então vamos lá. A primeira data importante que eu vou citar aqui é aqui, dia 18 de março, quando o estado estava registrando 116 casos. Então esse aqui é o primeiro dia que a gente passa da faixa de 100 casos. E essa análise que eu vou fazer hoje, ela vai analisar semanalmente. A gente vai analisar do 18 ao 25, do dia 25 a 1º de abril e de 1º de abril a 8 de abril. Então, em particular, eu vou tirar aquela partezinha final para não poluir muito a análise. Então, vamos lá. Primeira semana. O que aconteceu nessa semana aqui? Do dia 18 ao dia 25, a gente registrou 135% de acréscimo. Ou seja, em uma semana, o número de casos mais do que dobrou. Por exemplo, aqui no dia 18 a gente tinha 116 casos confirmados e durante essa semana tiveram 157 novos casos. Ou seja, essa semana aqui mais do que dobrou. Isso daqui condiz com um comportamento inicial do Covid-19, dobrar a cada uma semana. Nesse caso foi um pouco mais, né? Mas só que, por exemplo, aqui é só a gente olhar do dia 15 ao dia 18, passou de menos de 50 para mais do que 100. Então, antes dessa data, a gente estava ainda num crescimento mais rápido. Em 3 dias, ele passou de dobrar o número de casos. Aqui, 7 dias, um pouco mais do que dobrou o número de casos. Aqui, do dia 25 ao dia 1º, não chegou a duplicar o número de casos, a gente teve um acréscimo de 84%. Então, embora o valor absoluto de novos casos, 230, seja maior que o valor absoluto 157 da semana anterior, a gente tem que levar em consideração que tinha muito mais casos já. Então, o acréscimo proporcional, que é, na verdade, o mais importante para esse tipo de análise de pandemias, foi menor. Do dia 25 de março ao dia 1º de abril, teve 84% de acréscimo no número de casos. E agora a gente vai para a semana do dia 1º ao dia 8, que nessa análise está sendo a melhor semana. Do dia 1º até o dia 8, o acréscimo foi de 33% só. Então foi um acréscimo bem menor do que nas semanas anteriores. A gente saiu de 503 para 668, então isso dá 165 novos casos. Então a gente está vendo aqui 3 comportamentos bem diferentes do avanço da doença. Primeiro, um comportamento bem agressivo, mais do que duplicando em uma semana, 135%. Depois, um comportamento médio. Esse comportamento de 84% por semana está mais ou menos na faixa atual do Brasil. O Brasil está 90% por semana, mais ou menos, de aumento. E aqui, do dia 1º ao dia 8, a gente teve realmente uma mitigação desse crescimento. Foi só 33% de acréscimo. Claro, esse acréscimo de 33% significa que nessa semana aqui anterior, nesses dias anteriores a essa semana, a população estava realmente mais isolada, estava fazendo uma quarentena boa ou tomando precauções como o uso de EPIs e lavando mão e usando álcool gel. Então, por isso que esse acréscimo aqui foi muito baixo, porque na semana anterior, né, 5 dias em geral,
é o que a gente consegue visualizar no gráfico um resultado. Então tá, então vamos dar uma olhada por que esse 33% é importante, por que isso daqui foi um avanço. Porque imagina o seguinte, o que teria acontecido se tivesse 84% de acréscimo? Ou seja, se o comportamento nessa semana de 1º ao dia 8 tivesse sido como o comportamento do dia 25 ao dia 1º, a gente teria ido para 925 casos. E ainda mais, se a gente tivesse tido o comportamento lá da primeira semana, a gente teria ido a 1.182 casos, ou seja, se tivesse 135% de acréscimo, o número de casos seria um pouquinho menos do que o dobro do que a gente tem hoje, de 660 para quase 1.200 aqui, pessoal. Então, essa semana realmente foi uma semana de vitória para o Rio Grande do Sul. A gente conseguiu dar uma baixada nessa curva, a gente conseguiu dar uma achatada, a famosa achatada na curva. Agora, vamos tentar analisar o que vai acontecer daqui para frente, especificamente o que vai acontecer no dia 15 de abril. Eu estou analisando aqui até o dia 8, então vamos dar uma olhada no que pode acontecer no dia 15. De novo, eu vou tirar essas 4 dias aqui para não poluir. Primeira observação. O que acontece se a gente mantiver o crescimento da semana anterior, ou seja, 33% de acréscimo? Se a gente tiver 33% de acréscimo, a gente vai chegar em 888 casos lá pelo dia 15. Observa que a gente não vai ver esse número no dia 15, porque a gente sabe que os testes demoram um pouco para vir. Então, lá pelo dia 20, 19, 20 de abril, a gente pode olhar para os dados do dia 15 e ver quantos casos tinham. Se tiver 888, significa que durante essa semana a gente teve o mesmo tipo de crescimento da semana anterior. Se tiver acima disso, a gente piorou um pouco. Se tiver abaixo disso, a gente melhorou ainda mais o crescimento. Então, vamos lá, vamos para o segundo tipo de comportamento, tem que dar uma reescalada aqui. O que aconteceria se a gente tivesse 84% de acréscimo? Aí a situação começa a ficar preocupante, pelo menos do meu ponto de vista, porque a gente já vai para 1.229 casos. Então, 84% de acréscimo, a gente chegaria no dia 15 de abril a 1.229 casos. E imagina se voltar o comportamento da primeira semana. O que vai acontecer? A gente poderia chegar aí a 1.570 casos confirmados, bem mais do que o dobro do que a gente está atualmente. Então, atualmente, hoje, dia 12, a gente está com 684 casos confirmados. A gente sabe que esse número vai ser um pouquinho maior, porque ainda tem testes represados, ainda tem testes para saírem, né? Então, gente, a gente vê aqui esses 3 comportamentos que poderia acontecer nessa semana. A gente poderia chegar a 888, 1.229, 1.570, ou mais ou menos. E qual delas vai ser? Bueno, essa pergunta quem responde somos todos nós, é a sociedade. Se a sociedade se fechar, se a sociedade continuar se cuidando, a gente vai ver um crescimento de 888 casos aqui, ou menos até. Se a gente relaxar um pouco no distanciamento social, se a gente começar a sair demais e não tomar as medidas de precauções corretas, a gente pode fácil chegar em 1.200 casos lá pelo dia 15 de abril. E se a gente pegar e chutar o balde e voltar ao estágio inicial de crescimento da doença, a gente em uma semana chega a 1.570 casos. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Isso daqui é uma semana. Se a gente mantiver esse comportamento mais agressivo por muito tempo, a gente vai ver o número de casos mais do que duplicar todas as semanas. Então imagina, 680 para 1.500. Daí dia 22 já vai a 3.000. Dia 29 já vai a 6.000 casos. Imagina isso, 6.000 casos é muita gente, pessoal. Aí o sistema já entrou em colapso há muito tempo. Então, 2 semanas já é um tempo bem razoável para a gente ver as coisas ruins acontecendo se a gente relaxar. Então a escolha está aí, tá por nós, a gente tem que fazer a nossa parte para deixar esse número mais baixo possível. Então, obrigado e até a próxima.